E ela descreveu a minha vida todinha ali, naquelas cartas, e ficou muito forte quando ela disse: você tem um caminho de prosperidade, mas primeiro você precisa desenvolver seu espiritual. O que trava você é porque você não desenvolve seu espiritual. E, gente, era justamente isso que eu já estava sentindo. E aí, teve já um momento em 2022, finalzinho de 2022, que eu estava sentindo muita necessidade de me desenvolver espiritualmente. Porque eu pensava assim, gente, eu acho que meu problema é espiritual. Porque eu trabalho igual um burro de carga. E eu sinto assim que eu tô no lugar errado, que eu não consigo andar, sabe? As coisas são difíceis, eu nado e morro na praia. E eu preciso ver as coisas fluindo. Eu tô sentindo as coisas presas, né? E eu tento cuidar do meu emocional, tento cuidar da minha questão financeira aqui, de trabalho. Mas o lado espiritual era o lado que eu deixava assim, de canto. Que eu nunca liguei muito. Justamente por não ter essa estrutura, essa base, né, e tal. E aí, não achar tão importante assim, já que eu acreditava em Deus e aquilo naquele momento, né? Até aquele momento bastava. Mas depois disso, eu comecei a sentir a necessidade de me desenvolver mais. E quando eu digo desenvolver mais, nem era encontrar uma religião que eu me encontrasse. Era ancorar mais minha fé, né? Eu acho que é essa palavra. E aí é incrível, quando a gente se abre, quando a gente se permite, as coisas chegam até a gente assim, de forma inacreditável, né? Surpreendente. E é o que foi, nessa época, eu já estava querendo sair da confeitaria, né? Também era um trabalho que eu fazia, tudo que eu sempre fiz de trabalho na minha vida sempre foi com amor. Eu sempre entreguei o meu máximo, o meu melhor em tudo que eu fiz. Mas eu tinha consciência que a confeitaria era só uma chuva que ia passar na minha vida, porque eu fazia com carinho, né? Me tratava muito bem meus clientes, mas não era algo que eu me via fazendo pro resto da vida. Eu entendia que eu fazia aquilo porque era o que eu conseguia fazer enquanto meus filhos eram pequenos e eu precisava ter um trabalho ali que me desse uma flexibilidade de horários, né? Não tinha como trabalhar emprego fixo, sendo que eles só estudavam meio turno, eu não tinha uma rede de apoio, não tinha quem ficasse com eles. Então eu precisava de um trabalho onde eu ser autônoma era a melhor opção, né? Para ter essa flexibilidade de horários. Mas não era algo que eu queria fazer pro resto da vida, eu sabia disso. E já tava ficando cansativo. Eu sentia que ali não era o meu espaço. E eu, gente, eu vou fazer o quê? Acreditem se quiserem. Eu migrei para ser diarista. Porque eu sempre fui a louca da limpeza, da organização. Eu gosto muito, gente, eu sou leonina, com ascendente lua em Capricórnio, mas eu tenho muito virgem também no mapa. E virgem é esse signo metódico, sabe? Perfeccionista, gosta das coisas ali organizadas, né? Enfim, e eu sempre vi a questão da faxina, da limpeza, do ambiente onde eu estou, como algo que me revigorava. Eu sempre regulei as minhas emoções através da faxina. Às vezes eu de madrugada eu estava fazendo faxina na casa, quando eu estava muito agitada. Então eu sentia que se eu organizasse o meu mundo exterior, o meu mundo interior estaria mais organizado. Eu só conseguia raciocinar, pensar, se as coisas à minha volta estivessem no lugar organizado. Não conseguia trabalhar num lugar sujo, bagunçado. Minha mente bagunça também. Então vem aí, já começa essa questão da energia. Porque eu começava a perceber que a energia em volta de mim me influenciava internamente. E aí foi nessa mesma época que eu também já comecei a ver até os locais que eu estava, né? Nunca fui de sair, nada, assim, pra estar num local onde eu me sentia drenada, não. Mas, por exemplo, eu estava morando na casa dos meus pais, que graças a Deus já foram uma grande rede de apoio pra mim, né? Não é falando, logicamente, mas sabe aquele lugar assim que você fala, eu preciso ter meu canto, criar meus filhos do meu jeito, ter a minha rotina, as minhas coisas do meu jeitinho, organizar da forma que eu gosto. Então eu tava querendo fazer uma faxinona na minha vida, no geral, né? No trabalho, enfim, da minha vida pessoal. E foi nessa época que eu comecei também a fazer diárias. Então eu trabalhava na confeitaria e como diarista. Quando começou, o pessoal gostou muito do meu trabalho, né? Porque eu era perfeccionista nos trabalhos e aí o pessoal começou a indicar, né? Pra fazer diária. E aí eu comecei a sair da confeitaria. Eu sempre fui assim, nunca saí de um e fui direto, larguei, fiquei sem nada, fui pro outro. Eu sempre tentava migrar, né? Eu, quando comecei a confeitaria antes, eu também trabalhava como assistente social. Então eu também fui saindo da assistência social, sendo que eu já estava fazendo a confeitaria também ali, né? Então aí quando eu saí da assistência, eu estava na confeitaria. Depois eu vim pra faxina, saí. Então vocês veem, né, gente, também já pegando outro gancho aqui, mudando um pouquinho de assunto, como nossa vida não é linear, né? Eu achei que eu ia formar, ia trabalhar no curso que eu me formei pro resto da vida. E não foi. E às vezes a gente fica frustrado pelo fato das coisas não acontecerem como a gente idealizou. E a gente precisa ter essa flexibilidade, entender que acontecem circunstâncias na nossa vida e a gente precisa se adaptar, né? Lógico, a gente precisa ter um foco no que a gente quer, ter um sonho ali, uma meta, mas entender que até a gente chegar ali, às vezes a gente tem que rodear. Às vezes quando você tá perto de chegar, você fala assim, eu queria isso há 10 anos atrás, agora eu não quero mais. Prefiro ser essa metamorfose ambulante, não é mesmo? Então, enfim, voltando, eu começo um assunto, eu paro, entro em outro e é isso, tá tudo bem. E aí eu comecei a trabalhar com diária. Era um trabalho que estava me trazendo mais satisfação emocional do que a confeitaria, porque eu mexia com essa questão. Era uma satisfação, gente, chegar numa casa bagunçada, desorganizada e deixar aquela casa tudo no lugar, tudo clean, assim, limpinho, um cheirosinho. Isso me trazia uma paz, um renovo tão grande. E assim, as pessoas também sentiam isso. Falavam assim, nossa, que paz, que energia boa, a casa muda. Né? Quando eu pegava um guarda-roupa que tava assim, todo bagunçado, eu deixava as roupas, ó, super dobradinhas, organizadas, divididas por cores, assim. O pessoal, nossa, parece que eu tô num programa de televisão do antes e depois da casa. Pois é, eu gostava de ver essa sensação das pessoas sentirem energeticamente como o clima em torno delas mudar, né?
E pronto, então aí eu já tava mais satisfeita. Mas eu queria fazer faxina pro resto da vida? Não, né? Não que não seja trabalho digno, gente, é que a gente rala pra caramba. Mas eu sentia dentro de mim, eu não queria passar o resto da vida naquilo que é cansativo, que eu merecia mais. Mas eu ainda não pensava em sair, ainda não estava insatisfeita. Então, paralelo às questões das faxinas, eu já estava com esse desejo de me desenvolver já mais espiritualmente, né? E aí eu viajei para Juazeiro da Bahia, deixar meus filhos lá, né, na casa do pai passando das férias, e nisso eu encontrei uma amiga que já estava num caminho espiritual, e a esposa dela jogava ali o baralho cigano. E ela já tinha dito, olha, eu preciso jogar para você, né? Ela foi incluída, enfim, de fazer um jogo para mim. Eu falei, nossa, eu quero, parece que você adivinhou, porque eu tô precisando mesmo de direcionamento, respostas nessa questão mais espiritual. E quando ela jogou esse baralho cigano, eu tinha muita amizade com a esposa dela, né? Com ela foi a primeira vez que eu conheci pessoalmente. E ela não sabia nada, assim, da minha vida, né? E como era, como estava no momento. E ela descreveu a minha vida todinha ali, naquelas cartas. E ficou muito forte quando ela disse, você tem um caminho de prosperidade, mas primeiro você precisa desenvolver seu espiritual. O que trava você é porque você não desenvolve seu espiritual. E, gente, era justamente isso que eu já estava sentindo, né? E eu saí daquilo ali, pronto, eu quero mais. Então eu saí muito aberta, assim, universo, me mostre, né? Abra os caminhos, faça as coisas chegarem até mim, porque eu não sei por onde começar.